É isso, Thiago, obrigado pelas informações. Ô Nath, muita calma nessa hora, né? Com uma avaliação pessimista de antes, otimista de agora, depois da vitória. Acho que o equilíbrio é o melhor caminho a partir de agora, né? Porque depois do jogo ontem, falava com o Thiago, prestando muita atenção nas palavras dos jogadores. O Rubens passou, o Everson passou, e ambos falando do entendimento que está acontecendo lá no Atlético. Eles estão absorvendo o que o Cudê está querendo, e eu exatamente no gerúndio mesmo, porque o que acontece? Segundo o Rubens, a mudança foi muito radical, mas parece que de fato está havendo entendimento, porque ele troca o time. Ontem saiu a escalação, eu fiquei sinceramente deveras assustado com as mudanças, mas 7 jogadores no banco, muitas mudanças, claro que por necessidade. Eu sou contra excesso de rodízio, porque quando o cara simplesmente acha que tem que ser assim. Agora, se tem um porquê, se vem da fisiologia um parecer, aí é claro que é muito aceitável. Ontem não foi uma vitória, foi um massacre, Nath. Foi uma vitória muito contundente, vamos dizer assim, o placar magro, 2-0, ele até massacra um pouco o que foi todo o volume de jogo que o Atlético teve, poderia ter de fato goleado. Aí vamos por partes aí dentro do que você falou. Eu continuo achando que existe uma evolução no trabalho do Eduardo Cudê ao longo das últimas partidas, mas é uma evolução gradual, um degrau por degrau. E, né, não é uma coisa que o Atlético fez um jogo ruim num domingo, no domingo seguinte era uma equipe completamente diferente, 100% melhor do que o desempenho anterior. Não, acho que a cada partida ele vem evoluindo, vem mostrando coisas positivas, esse entendimento do estilo de jogo tá acontecendo, a gente consegue perceber isso. É um Cudê que tem conseguido imprimir uma identidade nesse time, mesmo com a mudança de peças ou de esquema. É um time que continua dominante, continua tendo a posse da bola, continua criando muito volume de jogo, e isso é muito interessante porque é algo que vai sendo consolidado, né? Então é um Atlético, a gente pega aquele Atlético que jogou contra o Libertad e perdeu, era um time completamente improdutivo. De lá pra cá, é um Atlético que tem muito mais volume de jogo. Ainda tem um problema que o persiste, né? Que são as falhas recorrentes na hora de finalizar as jogadas. E ontem a gente viu Vargas, Zarate, o Pavon, Gemerson, o próprio Hulk, todos eles desperdiçando oportunidades. E aí eu acho que tem que colocar na conta do jogador, a partir do momento que ele recebe a bola, que o time trabalha para colocá-lo em condições de finalizar, aí ele tem que ter a responsabilidade de fazer o gol, em especial se ele for atacante, como foi o caso do Vargas, do Pavon, do próprio Hulk. Agora, o que me chamou mais a atenção ontem, quando eu vi a escalação, eu também fiquei um pouco receosa, mas é aquela questão de você receber uma escalação com um rodízio muito grande, sem justificativas, e receber a escalação de ontem, em que ele não tinha Paulinho e Mariano suspensos, além de Patrick, Lemos e Saravia vetados, né? E já não tem Arana, já não tem Alan. Então o Atlético tinha aí quase que 7, 8 jogadores de desfalques, né? Se a gente for pensar o plantel todo, que é um número significativo. Então eu olhei a escalação com esses olhos. Olha, ele teve a necessidade de fazer uma mudança. Vamos ver como que o time se apresenta a partir disso. Não pode ser um negócio só no risco, né, Nath? Tem que ter um porquê. Eu acredito, quando ele colocou o Zarate no banco naquela derrota contra o Libertad, para mim não havia justificativa plausível. Mas é porque era final. O Edenilson ontem, por exemplo, tinha? Para mim, a questão do Edenilson ontem é mais tática do que simplesmente de um rodízio ou física. Aparentemente, o Edenilson estava bem pro jogo e vinha de uma sequência positiva, e aí aqui a gente seria malucos de não defender a permanência de um jogador no time que vinha se desempenhando bem, mas quando eu olhei para a postura do Alianza, eu entendi talvez o que o Cudê pensou. Era um time que a gente já imaginava numa postura muito defensiva, o famoso estacionou o ônibus lá atrás, e o Cudê não queria congestionar ainda mais o meio-campo, porque o Alianza já colocava seus volantes, já colocava seus zagueiros. Então se coloca o Edenilson, e no jogo anterior o Edenilson jogou centralizado. Se coloca ele ali, o Cudê ia acabar congestionando um setor que já tinha muita gente. Então eu olhei a presença do Edenilson no banco mais como uma opção tática neste sentido. Mas por que eu falo que me chamou a atenção? Porque o Atlético mostrou algo ontem que pelo menos eu já cobrei aqui várias vezes, que é repertório.
é alternativas. É olhar para o elenco, é olhar para as características dos jogadores, é olhar para o adversário e falar, pimba, para esse aqui eu posso fazer isso. E a alternativa dos 3 zagueiros foi uma boa alternativa. O Fux fez uma grande partida, construindo muito, ajudando muito na saída de bola, porque ele tem qualidade para isso. O Pavon e o Rubens bem abertos. Pavon tá bem, né, Nath? Tá bem, pra mim é outro jogador que deveria continuar no time, até não só pela presença especial dele, mas pelo que ele agrega, porque faz com que o Atlético tenha mais profundidade, chegue mais à linha de fundo. Velocidade tenha também. Mais velocidade pelo lado. E essa característica do Pavon, somada do Rubens do outro lado, fez com que o Galo alargasse o campo, né? Então a defesa abriu. Ora o lateral não conseguia cobrir, o zagueiro não sabia em quem ia. Mas você acha que foi uma situação criada pelo Cudê pro jogo de ontem, já imaginando que o Aliança viesse mais fechado? Ou você acha que ele estava tendo muita dificuldade para jogar por dentro e a partir de agora a tendência é de que ele abra mais os jogadores? Eu espero que a partida de ontem tenha mostrado a ele que a alternativa de explorar mais os lados do campo pode ser a melhor para o Atlético. Por que eu digo isso? Porque contra a maioria dos adversários, o Atlético vai encontrar times mais fechadinhos. Então, se ele centraliza demais o jogo, ele cria dificuldades para ele mesmo, para além dasquelas que já são impostas pelo adversário. Então, você não vai, talvez, jogar daquela forma contra o Flamengo, né? Talvez você não vá jogar daquela forma contra o Fluminense, mas contra a maioria dos adversários mais fechadinhos que o Atlético encontra, eu acho que é uma alternativa. E o Cudê mostrou ontem que ele estudou o adversário, que ele teve repertório, que ele encaixou as peças de acordo com o que ele precisava, e para mim isso é o mais positivo. O volume em si de jogadas criadas para fazer gols, acho que passa muito também pela fragilidade do adversário, né, Everton? Sério mesmo que você acha que o adversário é muito frágil? Eu acho que é um Alianza Lima que impôs dificuldades ao Furacão naquele empate, fechou muito e ganhou o Furacão não conseguiu fazer, por exemplo, o que o Galo fez ontem. Naquele jogo lá, foi até no Peru, o Atlético Paranaense foi jogar lá e eu estava acompanhando. O Alianza Lima encurtava os espaços e o Furacão se viu preso dentro dessa marcação. Ontem o Atlético conseguiu sair dessa marcação. Então tem o mérito da equipe na construção disso. Mas eu acho que é uma equipe organizada, mas que ontem não ofereceu perigo nenhum. Então, chegou o Atlético uma vez no gol do Atlético. Não sofreu defensivamente, mas passa também pela fragilidade. Ele não teve constrangimento nenhum, eu digo Alianza Lima, de só se defender, né? Agora, vamos lá, sobre a questão de atuar com 3 zagueiros, 2 zagueiros e tal. Quando ele vai para um jogo como o de ontem, um adversário que, até antes do jogo, Nath, eu imaginei que de repente estava caminhando para ser um jogo bem difícil. E o adversário mais fechado, assim como foi o Libertad, o Brasil de Pelotas e etc. Só que quando o melão rolou, o Atlético foi absoluto nas ações. Você acha que ele vai variar essa questão de, mesmo tendo os zagueiros à disposição, vez por outra ele trabalha, que agora ele tem um problema no Saravia, né? Então se o Mariano não aguentar, ele necessariamente vai ter que fazer. Mas você acha que por vontade própria e não, nem tanto por necessidade, ele pode atuar com 3 zagueiros mais vezes? Acho que a vontade dele é manter o esquema com uma linha defensiva com 4 jogadores, 2 zagueiros e 2 laterais. Eu acho que sempre que ele tiver a oportunidade de atuar dessa forma, ele vai priorizar. O que não significa, por exemplo, que mesmo jogando com 2 zagueiros só, você não possa ter 2 zagueiros muito construtores. Lemos e Fux, por exemplo, jogando juntos, é uma zaga que apoia muito o jogo construído com os pés, né? Porque os dois têm muita qualidade no passe, para virada de bola. Então você pode ter essa característica mesmo jogando só com 2 zagueiros. Acho que ele vai sempre priorizar o esquema que ele tem como preferido, como o mais confortável, mas é obrigação do treinador, não é só do Cudê, não. Todo treinador de futebol tem que ter repertório, tem que ter alternativas. O time tem que ter uma cara, uma identidade, mas ele tem que saber jogar de diferentes formas. Ele tem que saber chegar ao gol de diferentes formas. Se está centralizando o jogo e não está funcionando, vamos alargar o campo. E vice-versa, se não está funcionando com os pontas, se eu não tenho bons pontas, se eu não tenho laterais que apoiam, eu preciso então construir de outra forma. Ter repertório é necessário para qualquer time que vai encarar, inclusive o Atlético encarando adversários muito distintos, né? Pega adversários de um jeito no Brasileirão, outros adversários na Libertadores, tem Copa do Brasil, o time precisa ter essas alternativas. Bola tá rolando pela Copa Libertadores, estamos ali com, eu estou enxergando bem, 17 minutos do segundo tempo.